Josué capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do verso 6 ao 15. Mas antes gostaria de perguntar para os irmãos, quantos aqui são pacientes? Quantos se julgam pacientes? Ninguém? Só dois. Só dois pacientes. Três, então, né? Nós vivemos num mundo muito impaciente, né? O mundo moderno, pós-moderno, é um mundo que tem pressa. Todo mundo tem pressa para tudo e a gente tem dificuldade de esperar por qualquer coisa. Mas, normalmente, as coisas boas, as coisas pelas quais vale a pena a gente trabalhar e se esforçar, são coisas que exigem paciência de nós, se nós quisermos alcançá-las. Mas, se você é do tipo que rói as unhas, né, durante o tempo da espera, então você certamente será abençoado nessa noite, e seu coração será edificado pela palavra do Senhor. Às vezes a gente rói as unhas por outras razões, né? Eu tenho o mau hábito de roer as unhas, mas nesse tempo aí que eu fiz a cirurgia na minha boca e não podia roer as unhas cresceram, e agora eu estou numa luta tremenda. De vez em quando eu levo lá na boca, passo para um lado, passo para o outro, aí falo, Senhor, tem misericórdia, e aí consigo vencer a tentação e aos poucos as unhas estão crescendo. Mas uma matéria da revista Veja de 2017 fala da dificuldade das empresas em lidar com a impaciência da chamada geração Y, que são as pessoas nascidas entre 1978 e 1990. Então, os empregados reclamavam que aqueles jovens, aliás, os empregadores reclamavam que aqueles jovens, né, naquela época já, na casa dos 25 anos, em média ali, mais ou menos cada um, tinha grande dificuldade em esperar, e eles se mostravam incapazes de lidar com tudo que não fosse imediato, instantâneo. E a matéria ainda afirmava que a tal geração Y lidava com o fator de tempo de uma maneira muito diferente da geração X, né, de 1965 a 1981. Eu fiquei triste porque não faço parte nem da geração X, sou de antes. Então, enquanto a geração X preferia a estabilidade, a geração Y sofria do anseio por algo novo a cada instante, uma novidade, algo que pudesse quebrar a rotina, independentemente de qual a geração, né, que cada um de nós pertença, esperar sempre foi um grande desafio para todos nós. Como cristãos, nós somos estimulados a cultivar a paciência, né? Mas, por outro lado, a mesma Bíblia reconhece que a espera prolongada pode fazer adoecer o coração. Se Paulo nos diz que devemos cultivar a paciência em Romanos 5, Provérbios 13 e 12 vai dizer isso, né, que a espera prolongada faz o coração adoecer. Hoje nós vamos ver como Deus pode premiar a paciência, e através da história de um personagem muito conhecido de todos nós, chamado Caleb, acima de tudo, como Deus sempre demonstrou a sua fidelidade em cumprir o que Ele promete. Mas isso não significa que Ele instantaneamente fará aquilo que Ele prometeu, quando nós quisermos que Ele faça, né? Significa que Ele mantém o seu compromisso com a sua palavra. Portanto, quem tem fé para orar, também precisa pedir fé para confiar e fé para esperar o tempo de Deus. É essencial para nós que façamos isso, né? Então, nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre essas coisas. Só para a gente se ambientar aqui com o nosso texto, a história de Josué se assemelha muito à história do próprio Moisés, né? Há muitos eventos semelhantes que acontecem com esses dois personagens, e a gente vai encontrar muitas semelhanças dentro do livro de Josué. Então, nós vamos ler aqui a porção que temos para refletir nessa noite, e depois nós vamos orar, e vamos começar a exposição do texto em si, tá bom? Versículo 6 do capítulo 14.
Diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, porque você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Ó Deus, é um privilégio para nós podermos voltar à tua casa, depois de estarmos aqui na parte da manhã, onde aprendemos muitas coisas, prestamos culto ao Senhor, nos alegramos na comunhão, e agora estamos de volta na tua presença para, mais uma vez, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então fala, Senhor, aos nossos corações, mediante a presença do teu Espírito agindo em nós, que a pregação da palavra, Senhor, não seja um trabalho humano, mas seja, Senhor, uma diretriz que venha da parte do Senhor, e que o teu Espírito venha aplicar essa palavra em nossos corações, de tal maneira que nós saiamos daqui, Senhor, fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança e na nossa confiança em Ti. Nós te pedimos com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de ter sido comissionado por Deus para substituir Moisés, que havia morrido há bastante tempo, que havia morrido há pouco tempo, Josué levou o povo de Israel para dentro da terra prometida, e ele foi vitorioso na maior parte das batalhas que ele lutou. Ele venceu todos os reis do norte e do sul, e à altura do texto que nós lemos inicialmente, Josué já era um homem de bastante idade, cansado, mas ele havia conquistado boa parte daquelas terras que o Senhor havia prometido por intermédio de Moisés. Então, nós vemos aí dos capítulos 13 ao 19, Josué orientando a distribuição da terra conquistada entre as tribos, mas ainda havia territórios a se conquistar. Parte desses territórios estavam na região de Hebrom, terra dos anaquins, que eram homens de estatura bem elevada, muito fortes, habilidosos na arte da guerra. E essa foi justamente a porção que Moisés havia prometido a Calebe. Se você voltar um pouquinho comigo em Números, capítulo 14, versículo 24, nós vamos ver o episódio em que Moisés está prometendo a Calebe essa porção da terra onde habitam os anaquins. Ele diz aí no verso 24, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Uma promessa do próprio Deus, por intermédio de Moisés, para Calebe. Então Moisés havia destacado ali 12 homens, um de cada tribo,
como espiões na terra de Canaã. A maior parte de nós conhece bem essa história. Né? Eles deveriam entrar em Canaã, observar a terra e tudo que fosse interesse em termos de organização da tomada da terra pelos israelitas, ou seja, montar uma estratégia, né, de tomada e ocupação dos territórios. Só que no final da missão, 10 dos espias semearam medo no coração do povo. Por quê? Porque eles viram os anaquins, homens de grande estatura, e eles olharam para si mesmos e, inclusive, como relata o próprio texto, eles se viram a si mesmos como gafanhotos diante daqueles homens da terra a ser ocupada. Mas Josué e Calebe foram os únicos que se mostraram confiantes que o Senhor daria vitória a Israel. Mas você sabe que, normalmente, a maioria prevalece, né? E o povo que ficou, fez uma soma ali, um cálculo rápido de matemática e pensou, bom, 10 não podem estar errados e 2 certos, então a maioria está certa, né? Até porque a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? Só que não, né? Então, eles se deixaram levar pelo relato dos 10, começaram a murmurar, foi uma desgraça total. Levantou-se ali um motim, uma rebelião contra a liderança do próprio Moisés, né? Até Miriam entrou nessa pilha, como a gente costuma dizer, do povo amedrontado, foi ferida de uma doença, e depois foi curada, e foi uma tristeza, num momento que deveria ser de extrema alegria. Então, toda aquela geração foi condenada a marchar pelo deserto, até que toda ela morresse no deserto, e uma nova geração pudesse se levantar para tomar posse da terra. Somente Josué e Calebe sobreviveram àquela geração. Então, o Senhor fez essa promessa que agora Calebe vem cobrar a Josué. E é nesse contexto que se encaixa o nosso texto, na conversa entre os dois, né? E eles vão mostrar que, embora houvesse anaquins na terra de Canaã, esses dois também eram gigantes, não na estatura, mas gigantes na fé, na esperança e na confiança em Deus. Né? Naquela antiga geração, somente estes dois sobreviveram ao medo, ao desânimo, à incredulidade daquele povo que temeu e não confiou em Deus. Então, nós vemos aí na primeira parte do versículo, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Gilgal é marcada por eventos muito importantes na Bíblia, né? Só para se ter uma ideia, foi onde o primeiro acampamento israelita foi montado dentro de Canaã. Foi ali também que, bem mais tarde, morreria Saul na batalha contra os filisteus, de uma forma trágica. Então, Gilgal era um lugar muito emblemático e acabou se tornando o quartel-general do exército de Josué. E dali ele comandava as ações militares que deveriam promover a ocupação da terra pelos israelitas. E nós vemos aí, na segunda parte do versículo 6 até o 9, né, que Calebe, então, foi procurar Josué e disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. É interessante que essa frase vai se repetir 3 vezes aqui no nosso texto, que Calebe perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. E também é interessante como 2 pessoas, né, no caso aqui 10 pessoas, podem ter uma visão tão diferente de 2 pessoas que estavam com os mesmos 10, ou seja, eram 12 na terra, todos viram as mesmas coisas, porque somente 2 pessoas tiveram uma visão totalmente diferente da maioria. Porque isso, irmãos, é uma questão de fé. E fé não é para todo mundo. Fé não é para quem quer ter fé. Fé é para quem Deus
concede por sua graça e misericórdia. Mas ela pode ser buscada, ela pode ser pedida, ela pode ser desejada, né? E quando nós pedimos a Deus que nos dê fé, que nos fortaleça na fé, Ele responde às nossas orações. Mas esse povo estava muito mal acostumado. Eles viram Deus operar maravilhas no Egito, né? As 10 pragas. O Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. No Maná o Senhor fez chover pão, fez chover codornizes, tirou água da rocha para dar de beber ao povo, e o povo parece que se acostumou com os milagres de Deus e se acomodou nisso. Talvez tenham deixado de orar e de cultivar a fé em seus corações. Seja como for, o fato é que Caleb está aqui agora, fazendo uma reconstituição do que tinha acontecido em Cades Barneia naquela ocasião, há 45 anos atrás. O seu objetivo é relembrar a Josué o que o Senhor havia falado a respeito de ambos. E 3 coisas chamam a atenção aqui em relação ao que Caleb disse. A primeira delas é que Caleb não perdeu a confiança nas promessas de Deus. Ele diz para Josué: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Meus irmãos, 45 anos se passaram. Nós aqui, a nossa geração, não se lembra do que Deus falou conosco nem no domingo passado. Mas Caleb guardou a palavra do Senhor por 45 anos. Ele não esqueceu do que Deus havia falado. O tempo passou, muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram, mas Caleb confiava plenamente na validade das promessas de Deus, porque ele podia confiar, mesmo após aqueles 45 anos, nesse Deus que não falha. O que as suas palavras nos permitem compreender é que ele cria piamente que Deus não muda. Né? Preste atenção no que ele vai dizer a Josué. Ele diz: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. É como se tivesse acontecido ontem. Ou seja, nas entrelinhas nós podemos perceber aqui o quê? Uma declaração de fé na palavra de Deus, na eficácia e na imutabilidade dessa palavra de Deus. E Caleb está dizendo: a sua palavra é uma só. Ele disse que faria, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas ele fará o que disse que faria, porque ele é fiel à sua palavra. Isso não é extraordinário, irmãos? Quando Deus nos concede essa fé que desafia a lógica. 45 anos se passaram. Às vezes a gente conversa com pessoas que dizem: pastor, estou tão cansado de orar, eu pedido a conversão de alguém ou a resolução de um problema, já estou pedindo isso há mais de um ano. Aí eu me lembro de Caleb. 45 anos esperando na palavra de Deus. A segunda característica interessante que a gente percebe aqui nas suas palavras é que ele confiava em sua relação com Deus. Ele não confiava só em Deus, mas ele confiava na sua relação com Deus, né? Diz que ele tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, os enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e ele diz: eu lhe relatei o que estava no meu coração. Ou seja, Josué tinha um coração, aliás, Caleb tinha um coração que temia e que cria naquilo que Deus promete. Ele viu os mesmos gigantes, ele viu as mesmas coisas que os 10 espias que desanimaram o coração do povo, mas a interpretação dele foi diferente. Por quê? Porque ele tinha fé. E ele diz: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, embora a relação do homem de Deus deva sempre se basear na graça de Deus, isso é um fato. E embora nós sempre possamos e devamos crer que tudo que nós temos de bom é Cristo que está fazendo em nossas vidas, né? Nós jamais devemos esquecer que essa relação também observa a dinâmica da troca, da resposta da fé aos atos e palavras de Deus. Nós temos que responder a Deus de alguma forma. E essa nossa resposta é o culto que prestamos, é a oração que fazemos,
é a leitura bíblica que fazemos, é a nossa disciplina espiritual, é a nossa resposta à demonstração de misericórdia e da graça de Deus. E Caleb está dizendo aqui para Josué, né, eu perseverei em seguir o Senhor. Porque na hora de comprovar, irmãos, a validade dessa fé, somente Josué e Caleb mostraram coerência entre o discurso e a prática. Somente os dois confiaram em Deus. E por isso, Caleb tinha confiança na sua relação com Deus, né? E por isso ele também sabia como havia respondido ao Senhor no dia da provação. Ele respondeu com fé. E quando respondemos ao Senhor com fé, né, que é o que Ele espera que nós façamos, nós demonstramos confiança na nossa relação com Ele, e isso também, de algum modo, favorece a maneira como nós vamos lidar com aquele desafio e traz ao nosso coração a convicção de que Deus fará alguma coisa. Mas quando nós falhamos em dar frutos, quando nós falhamos em demonstrar a fé, a confiança em Deus, o que acontece é que nós passamos a duvidar da nossa própria relação com Deus. Nós duvidamos da nossa oração. Então nós chegamos na igreja e com a expectativa de que naquele dia haja ali um missionário, um ungidão, poderosão, que tem uma relação com Deus extremamente íntima para orar por nós, porque nós não cremos na nossa oração. Nós não cremos na nossa relação com Deus. Mas Caleb não sofria desse mal. Ele era um homem que perseverava em seguir o Senhor. Ou seja, isso quer dizer que ele perseverava em confiar na palavra de Deus, em crer nas promessas de Deus e ter a certeza de que Deus iria fazer alguma coisa. A terceira característica, né, que nós percebemos é que ele confiava na palavra da sua liderança. No verso 9 ele diz, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. O livro de Números, meus irmãos, onde se encontra o pano de fundo dessa narrativa, ali 13 e 14, né, mostra o quanto a atitude rebelde e submissa do povo em relação a Moisés foi determinante para um castigo terrível da parte de Deus. Muita gente morreu através da manifestação do juízo de Deus. Aqueles 10 não viram a terra da promessa. Caleb, pelo contrário, se submeteu à autoridade de Moisés porque ele acreditava que Moisés estava agindo sob a autoridade e direção do próprio Deus. Esse fato também contribuiu para que ele chegasse até aquele momento de reivindicar a porção da terra que lhe havia sido prometida das mãos de Josué. Então, isso tudo, essas características de Caleb, contribuem para que nós hoje possamos estar aqui contando a sua história, que é uma história que nos inspira, que nos estimula, que nos ensina muitas coisas, né? Versos 10 e 12, ele vai dizer, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Vê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Meus irmãos, isso daqui foge totalmente à lógica. A lógica seria que Caleb dissesse o seguinte, Josué, você sabe que eu estou com 85 anos. Já se passaram 45, eu já não sou mais aquele garoto daquela época. Então eu te peço que você me dê aquela terra onde vivem aqueles anões, porque eu não estou mais em condição de lutar com gigantes. Mas ele faz questão de especificar que a terra que ele quer é a terra onde vivem os gigantes. Então, de duas uma, ou ele é louco, ou ele tem fé em Deus. E nós sabemos que ele não era louco. Nós sabemos que ele confiava em Deus. Ninguém pode fazer esse tipo de proposta, ninguém pode estabelecer esse tipo de
de acordo com quem quer que seja, se não estiver confiando plenamente em Deus, porque em si mesmo não há como. E se nós fizermos uma leitura apressada desses versos, nós poderemos cometer o erro de pensar que Caleb está exaltando a si mesmo, porque afinal, ele está afirmando que mesmo sendo 45 anos mais velho, do dia em que recebeu a promessa, ele ainda possui vigor e disposição para lutar e conquistar. Então a nossa tendência é dizer, Caleb é o cara, ele está com tudo. Mas veja, se nós fizermos uma leitura mais atenta, nós vamos ver exatamente o contrário. E ele está exaltando aqui o próprio Deus. E é uma frase que é determinante para que se perceba esse fato. Caleb diz o seguinte, agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Ou seja, se eu tenho vigor, se eu tenho disposição, se eu tenho força, é porque o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Então a glória é de Deus, não é de Caleb. Tudo que será dito a seguir deve ser entendido à luz dessa primeira afirmação, irmãos, desse contexto. Não é porque é dessa forma que nós vamos entender o que ele está dizendo aí. Primeiro, o Senhor me fez tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. O Senhor fez com que eu tenha ainda agora a mesma força que eu tinha lá, e então, tanto para a guerra, quanto para o que for necessário. Então, o que percebemos é que Deus não somente manteve Caleb vivo para poder ver o cumprimento da promessa feita a ele, mas também lhe deu longevidade com vitalidade para que ele mesmo lutasse para se apossar da terra em questão. Isso fica bem claro aí no que diz o verso 12, não é? Ele diz, dá-me agora este monte, que o Senhor falou naquele dia, esse monte onde vivem os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. E ele diz, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Então, preste atenção. Ele está dizendo aqui, olha, a promessa foi feita por Moisés, homem de Deus. Agora, no verso de número 9, ele diz, Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente, essa terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. No verso 10 ele diz, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. E no verso 11 ele está dizendo que ele está fortificado, fortalecido, porque ele está na força, vivendo na força que o Senhor o havia dado, concedido. E ele diz no verso 12 que ele quer o monte que o Senhor falou naquele dia. Ou seja, tudo aqui tem a ver com Deus. E ele diz, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Meus irmãos, as nossas palavras revelam o que está no nosso coração. Quem disse isso? Jesus, né? Então, esse homem que tem o coração cheio de Deus, ele fala de Deus. Ele fala do Senhor, tudo na sua vida tem a ver com Deus. Tudo na sua vida, de algum modo, está relacionado ao que Deus está fazendo na vida dele. Eu fico pensando hoje na nossa geração, mas nas nossas gerações atuais, nós estamos perdendo, irmãos, esse bom hábito de falar sobre Deus nas nossas conversas. Nós conversamos, nós trocamos figurinhas, falamos sobre tudo, contamos casos, não que isso seja ruim em si, mas nós deveríamos também ter um tempo em que nós tivéssemos experiências com Deus para compartilhar uns com os outros. E se isso não acontece, pode ser por duas razões. Ou Deus não opera mais nas nossas vidas como operava no passado, ou então nós deixamos de buscar essa comunhão com Deus, para termos essas experiências, não é? O que percebemos então é que Deus não só manteve Caleb vivo para ver o cumprimento da promessa, mas ele também lhe deu a longevidade, a vitalidade, para que ele mesmo lutasse para se apossar da terra em questão. Então Caleb poderia ter pedido um lugar, uma terra menos complicada, como já falamos, né, algo mais fácil, mas não. Ele pediu exatamente aquela porção de terra prometida lá atrás.
Ele não temia os gigantes nem há 40 anos atrás e nem agora. Por quê? Porque ele era super-homem na fé? Não. Porque ele não confiava em si mesmo, ele confiava em Deus. Observe que ele não lida aqui com a situação como aquele crente tolo, né, que acredita que a fé é um salto no escuro. Não, eu vou lá, não vou nem levar espada, e vai dar tudo certo, Deus vai dar vitória e tal, e aí ele volta de lá todo arrebentado e fala, poxa, é porque eu não tive fé. É porque muitas vezes a nossa fé é tola, ela não é uma fé lúcida, não é baseada na palavra de Deus, é baseada simplesmente numa crendice, não é numa atitude louca que a gente toma, porque alguém nos disse que se nós tivermos muita força de vontade as coisas vão acontecer. Mas, meus irmãos, nem sempre a força de vontade é suficiente. Há circunstâncias na vida em que nós precisamos realmente de um milagre. Mas para ver o milagre, nós precisamos crer nele. E precisamos crer em Deus que opera milagres. Então, ele tem plena consciência dos desafios que estão ali. São os anaquins, são cidades grandes e fortificadas. Qual seria a resposta de Caleb em vista desses grandes obstáculos? Ele diz, se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los. Então, essa afirmação deve ter soado bem familiar a Josué, não é verdade? Porque, afinal, nos 9 primeiros versos desse capítulo, o Senhor diz a Josué 3 vezes que estará com ele e por isso ele poderá fazer o que o Senhor lhe ordena. Versos 1 do capítulo 1, verso 5 do capítulo 1 e verso 9. Verso 5 do capítulo 1, verso 9 do capítulo 1. Então, o que nós percebemos, irmãos, é que estes homens são homens movidos pela fé num Deus que é fiel. Isso permanece sendo uma grande verdade em todos os tempos, nas vidas daqueles que são do Senhor. Tudo que Deus nos manda fazer, nós só podemos fazer se Ele estiver conosco. Se Ele nos der poder para fazer. Seja uma coisa simples como levantar de manhã. Então, como definir tudo isso em uma única palavra ou frase? Deus é fiel. Deus é fiel. Isso daqui, irmãos, não é adesivo de para-choque de caminhão. Isso daqui é uma constatação óbvia acerca de um Deus que não muda. Mas a fidelidade de Deus se manifesta de modo ativo e real nas vidas daqueles que também se esforçam para se manterem fiéis a Deus. Não é? Eu já li muitas vezes no para-choque do caminhão, Deus é fiel. Mas eu nunca li em nenhum lugar a frase escrita assim, eu sou fiel. Já leu em algum lugar isso? Já viu algum adesivo, algum para-choque de caminhão com essa frase? Mas ela não deveria também fazer parte do pacote, não é? Porque Deus é fiel. Se Ele é fiel, o mínimo que nós poderíamos oferecer em troca seria também a nossa fidelidade a Ele. E no mesmo texto inicial, onde o Senhor afirma que estará com Josué, Ele também ordena, Josué, esforça-te, seja forte e corajoso, visto que o Senhor está contigo. Ou seja, nós temos o quê? A graça e a resposta. A ação de Deus e a nossa atitude respondendo à ação de Deus. Crer em Deus, confiar nele também exige esforço, irmãos. Esforço de oração, de comunhão, de leitura e meditação na sua palavra. É assim que nós afiamos as nossas espadas para ir à guerra. E todo dia nós vamos à guerra. Mas ainda há esse aspecto bem enfático na experiência desses homens de fé, lá do passado, e no próprio Cristo, Filho de Deus. Essa arte de saber esperar está ligada à capacidade de armazenar memórias de uma vida com Deus. Veja, ele está aqui lembrando a Josué, porque ele tinha memória. E qual é a grande problemática nesse sentido, né, da realidade que a gente vive hoje? É que nós não temos construído memórias na nossa relação com Deus, irmãos. Quem não tem vida com Deus, quem não cultiva a piedade, jamais poderá esperar com paciência e muito menos ter confiança.
porque não haverá lembranças que possam estimular a fé, entende? A gente procura lá no nosso arquivo uma lembrança de alguma coisa que Deus tenha feito no passado para nos estimular naquele momento difícil e a gente não encontra nada. Por quê? Porque lá naquele tempo nós já não tínhamos uma vida com Deus. Então isso faz parte de uma caminhada, de um processo. E quando nós precisamos nos lembrar para nos fortalecer, então a memória vem, porque ela está guardada ali. Então, conclusão, e aqui já partimos para o nosso fechamento dessa breve meditação, nós podemos ver no final que tudo saiu como deveria ter saído. Josué deu a Calebe a terra que lhe cabia, deu dentro do território de Judá, ele recebeu a sua recompensa, Calebe fez a sua parte, lutou até conquistar a terra. Depois você pode ver no capítulo 15, a partir do verso 13, onde diz que Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe havia ordenado, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat-Sefer. E aí Calebe vai fazer aqui uma promessa, um voto, né, com aquele que tomar primeiro uma determinada região, e aí já entra num texto em que em que está falando de algo muito particular da própria história de Calebe, mas enfim, só para que nós tenhamos uma ideia de que aquilo que Deus prometeu, ele fez, mas Calebe precisou ir à luta. Né? O motivo alegado pelo texto para justificar o sucesso, entre aspas, de Calebe, é aquele que a gente já mencionou no final do verso 9. Ele perseverou em seguir o Senhor Deus de Israel. Então, perseverança e paciência são 2 palavras que andam sempre juntas na Bíblia, quando o assunto é tribulação. Nós já citamos aqui Romanos capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala que a tribulação produz a paciência, a perseverança. Ali no verso 3 também, o apóstolo Paulo afirma que a tribulação produz a paciência, e a palavra usada pode ser traduzida sem prejuízo, tanto como perseverança, como por paciência. Né? E um pouco à frente, em Romanos 12, o mesmo autor vai dizer à igreja de Roma: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ou seja, nós podemos dizer que uma das grandes armas usadas por Calebe para esperar por tantos anos sem esmorecer o cumprimento da promessa do Senhor foi o cultivo da paciência. Será que ele conseguiu se manter firme na fé sem oração, irmãos? Sem procurar recordar o que Deus disse? Sem cultivar a piedade, uma vida com Deus? É certo que não. É certo que não. Então, nós precisamos aprender com as experiências do passado. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15, logo no início, que tudo que foi escrito, né, desde o passado, para a nossa consolação e esperança, para que nós possamos permanecer firmes através do testemunho da palavra de Deus. Então, como nós devemos enfrentar as tribulações que nos sobrevêm? Bem, Calebe, de fato, é um ótimo exemplo, mas o Novo Testamento tem conselhos bem mais práticos e eficazes nesse sentido, porque, irmãos, o que se ordena não é que nós olhemos para Calebe, embora ele seja admirável. O que se ordena é que nós olhemos para Jesus. Amém? Em Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 3, deixa-me ler rapidamente para poder ilustrar o que a gente quer dizer aqui. No capítulo 12, versículos 2 e 3, Hebreus vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha,
e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus pagou o preço também. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só. Seja, para que vocês tenham paciência, para que vocês tenham perseverança, para que vocês tenham confiança, olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para Jesus. Duas coisas são afirmadas aqui, podem ser aplicadas a nós em paralelo com o nosso texto lá de Josué. A primeira coisa é a afirmação de que Jesus foi paciente na tribulação, que ele perseverou em confiar em Deus, ele suportou todas as coisas, toda a oposição dos pecadores contra si, por amor ao Pai e ao seu propósito eterno, e ele foi premiado, recebeu a recompensa. A segunda afirmação ensina que olhar para Jesus significa pensar em Jesus. O que ele suportou por nós e como suportou. Tendo nele o nosso supremo exemplo, o nosso padrão, a fim de que nós, mesmo assediados por tribulações, não nos cansemos de esperar no Senhor e nem desanimemos na caminhada da fé. Isso aqui, irmãos, não é um livro de receitas, mas é uma boa cartilha para nós decorarmos e colocarmos em prática na nossa piedade, na prática da piedade que nós desenvolvemos a cada dia na nossa vida devocional. Eu gostaria de fazer apenas 3 aplicações e aqui nós vamos terminar e vamos orar. Primeiro, existe algo que nós devemos pedir constantemente ao Senhor em oração, que é paciência na tribulação. Antes de qualquer ação de resposta da parte de Deus, nós precisamos primeiro que Deus mova a sua mão, em alguma direção para nós. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos pedir, Senhor, me faça paciente, me torna uma pessoa perseverante, não me deixa desanimar com facilidade, como muitas vezes acontece comigo. Para nós cristãos, paciência significa a capacidade de esperar, confiando no amor de Deus e no seu governo sábio das nossas vidas. Nós temos muito mais do que Caleb tinha para crer, irmãos, muito mais, muito mais. Porque se na sua relação com Deus ele dependia da mediação de Moisés e de Arão, e ele não podia ter uma relação íntima e próxima a ponto de que ele pudesse conhecer a Deus, nós temos este privilégio que o Senhor nos concede hoje. Porque a revelação máxima do Pai foi trazida pelo Filho, e hoje nós conhecemos a Deus de uma maneira que Caleb não conhecia. Então, se ele foi capaz de viver uma experiência assim com Deus, sem ter a revelação máxima, que é a pessoa de Jesus, a sua encarnação, o fato dele trazer a revelação plena da Escritura para nós, por que muitas vezes nós temos tudo isso e ainda assim não temos a paciência necessária, a perseverança necessária para lidar com as tribulações que nos sobrevêm? A segunda aplicação, o segundo ponto, é que nós também devemos pedir a Ele que nos conserve firmes no propósito de fazer aquilo que Ele requer de nós. Pedir a Ele que nos dê força, que nos dê vigor, assim como Ele deu a Caleb, que Ele nos mantenha, com vigor, com disposição, com bom ânimo, com fé, com coragem, para fazer o que Ele nos manda fazer. Porque aí sim, essa é a nossa resposta que nós devemos dar a Ele. E terceiro ponto, nós precisamos retomar a compreensão de que Deus espera de nós algum esforço. Caleb não continuou a crer sem a prática da devoção, irmãos, tanto que a primeira coisa que lhe veio à mente na hora de ratificar o seu compromisso com o propósito de Deus foi a consciência plena da sua dependência da força que vem de Deus. E aqui nós olhamos para Cristo e suplicamos que o seu Espírito enviado a nós nos enche e nos capacite a atravessar o vale escuro e chegar do outro lado, não é? E precisamos também, com essa disposição e esse ânimo que o Senhor nos dá,
construir memórias que nos sirvam de estímulo à confiança em Deus nos tempos de crise. E construir memórias não é uma coisa fácil. Nós precisamos desenvolver hábitos novos na direção de Deus, não é? Disciplina de oração, leitura bíblica, jejuns, frequência à comunhão, né? Partilha da comunhão, compartilhar a palavra e receber a palavra de volta, né, com significado novo que pode edificar a minha fé, me fortalecer, me encorajar, ou seja, viver uma vida de devoção, né, diante de Deus, praticar a piedade. Isso, né, é a forma que nós temos de construir novas memórias na nossa relação com Deus, o que certamente nos tempos de crise e dificuldade vão servir de conforto, de estímulo para nós. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, olha, confie naquela palavra de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas como você vai trazer a memória se você não tem a memória? É difícil, né? Você não pode viver das memórias de Jeremias. Você precisa construir as suas memórias na sua relação com Deus, não é? Então, é importante que nós olhemos, irmãos, para esses personagens da história e os admiremos e tenhamos, de algum modo, uma relação com a experiência deles que nos faça crescer na nossa própria experiência, mas, sobretudo, nós precisamos olhar para Jesus, para o autor e o consumador da nossa fé, porque ele era um homem de oração. Ninguém foi mais paciente na tribulação do que Jesus. Ninguém recebeu mais da parte de Deus capacidade para suportar as aflições que suportou, isso como fruto do seu tempo de oração, que era um tempo quase que constante. Jesus estava sempre orando. E se ele precisou orar e ter essa relação íntima com o Pai para se sentir forte e capaz de lidar com os desafios da vida, sendo filho de Deus unigênito, que dirá a nós, irmãos? Então, que Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça, para que nós possamos avançar na nossa relação com Deus e, quem sabe, você que chegou aqui nessa noite possa estar vivendo aí um tempo de dificuldade, de tribulação na sua vida, na sua experiência. O Senhor está falando contigo nessa noite. Mas Ele está falando com todos nós, porque os tempos de crise, eventualmente, sempre batem à nossa porta. E nesse tempo nós precisamos saber como responder à crise, como responder aos desafios, para que nós não nos percamos, para que nós não fracassemos no propósito de lutar e vencer na força que o Senhor nos dá. Amém? Nós vamos agora orar. E podemos cantar aquela canção, Cristo Move as Montanhas? Porque, de fato, todos nós precisamos de graça, precisamos de esperança, precisamos confiar nesse Deus que salva. Amém? Amém. Eu peço que você fique de pé no seu lugar para a gente cantar essa canção e depois nós vamos orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Exaltamos o Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Nossa esperança em Ti, Pai amado. Glória a Deus. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ó Senhor Deus, nós buscamos agora a Tua face, Senhor, suplicando que o Senhor venha renovar a nossa fé, meu Deus. Pai amado, se nessa noite algum dos meus irmãos ou irmãs chegou aqui com seu coração atribulado, temeroso, angustiado, que o Senhor possa trazer, ó Deus, uma fé renovada para esse coração. Que o Senhor ajude o Teu filho, a Tua filha nesse momento de crise que ele está vivendo. Nós te pedimos que haja da parte do Senhor, ó Deus, a liberação, Pai, de um novo vigor, de uma nova determinação, Senhor, de voltar a ficar de pé para lutar e vencer na força que o Senhor dá. Pai amado, nós não confiamos em nós mesmos, não confiamos no nosso poder, porque nós não temos poder, não confiamos nas nossas habilidades, nem nos jeitos que nós podemos dar, nas situações limite da nossa vida, porque, ó Deus, há situações que somente um milagre pode mudar, e nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha operar um milagre na vida daqueles que estão aqui, precisam, Senhor, de uma mudança significativa no cenário da sua vida, meu Deus. Seja no tocante ao trabalho, à vida financeira, ó Deus, ao relacionamento familiar, ó Pai, outros tipos de crise, Senhor, no ambiente profissional, questões relacionadas à vida afetiva, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor opere na vida do Teu filho, da Tua filha, uma mudança nesse sentido, para que ele volte a se sentir vivo, Senhor, e plenamente convicto do mover da Tua mão, do poder da Tua mão, para lutar por nós e prevalecer nas lutas que são mais poderosas do que a nossa capacidade de enfrentá-las. Então nós te pedimos, ó Deus, opera com o Teu poder nessa noite, que o Senhor possa vencer os gigantes da nossa vida com a manifestação do Teu poder, porque nós somos fracos, somos pequenos e somos insuficientes, ó Deus, para lidar com os desafios que a vida coloca diante do nosso caminho, Pai. Então te pedimos, Senhor, ajuda-nos, que o Senhor nessa noite possa tomar os nossos medos em Tuas mãos, os nossos temores, e trazer, Senhor, uma nova coragem, uma nova determinação, ó Deus, de uma fé convicta, Senhor, e plenamente confiante, de que o Senhor é um Deus imutável, de que a Tua palavra não cai por terra sem que ela se cumpra, e que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, Pai amado. Que o Senhor renove, Senhor, essas convicções de fé em nossos corações, nos leve de volta a uma vida de comunhão, de piedade, de devoção, onde nós possamos cultivar contigo novas memórias, novas lembranças do que o Senhor tem feito, mas do que o Senhor ainda pode fazer em nossas vidas, se tão somente nós nos voltarmos para Ti, Senhor.
Leva-nos de volta, Senhor, para o lugar da fé, para o lugar, Senhor, da paixão por Ti, Senhor, da prática de uma espiritualidade viva, através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da Tua Palavra, de tal maneira que nós sejamos renovados, revigorados, fortalecidos em Ti, Senhor, que essa noite seja uma noite de fortalecimento, ó Deus, na vida de comunhão de cada um de nós contigo, Pai amado, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos revivifique, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós Te pedimos, ó Deus, e entregamos nas Tuas mãos os desafios que enfrentamos, pedindo que o Senhor venha lutar cada um deles por nós. Ó Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.